Boa noite a todos, presidente Rose, os colegas vereadores, a imprensa que nos acompanha, né, na figura aqui do Kaique Marques e do Gerson Sorges, que estão aqui nos prestigiando, levando a informação, né, para a comunidade. Então, primeiro eu quero falar em relação às máscaras, né, que serão obrigatórias em todo o território nacional. O projeto deve tramitar, como muito bem falou o Luia e também falou a Rose. A mesa diretora desta casa já tinha pedido, desde o dia 6 de abril, o uso obrigatório, que o prefeito decretasse o uso obrigatório de máscaras, pensando justamente na retomada gradativa e pensando em passar a mensagem para os nossos turistas e para a nossa comunidade de um local seguro, de um local que as pessoas estavam tomando os devidos cuidados para o não contágio, né, do Covid-19. Infelizmente, a própria comunidade, em muitos momentos, foi rebelde, foi contra, né? E, infelizmente, o prefeito, pelo jeito, também não achou que fosse tão importante. É uma pena que a gente tenha que esperar uma regulamentação federal, né? Uma vez que a gente vê todos os municípios ao redor decretando o uso obrigatório de máscaras. Nós, que somos sempre precursores, temos que ficar quase por último. É uma pena porque essa visão já tinha sido iniciada. E a gente estuda bastante as coisas antes de propor algo. A gente está dia e noite procurando ajudar a nossa comunidade de alguma maneira. Eu espero que o prefeito faça isso o quanto antes. E nós somos exemplo, então a gente tem que estar usando máscara de verdade, todo mundo, porque a gente tem que ter respeito, e está hoje na cara quem tem respeito e quem não tem, né? É bem nítido. Eu preciso dizer que também pedi ao governo municipal que compre testes de Covid-19. Já tem testes disponíveis para comprar. Ainda eu sei da dificuldade financeira do Caixa, mas isso é sim uma prioridade. Nós temos muitos municípios ao redor que já compraram testes. Santa Catarina está testando todo mundo. É muito difícil ter um controle sem saber como é que está a situação. Se uma pessoa parece suspeita, tem que ir para Porto Alegre, sei lá para onde, para fazer um teste. 2 dias depois, vem o resultado. Isso é muito ruim. Nós precisamos ter testes, eles não são tão caros assim, né? Nesse sentido, eu fui comunicada que hoje foi paga a emenda de R$ 141 mil do deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos, para a saúde. É muito importante agradecer aqui o deputado, porque em época de pandemia a gente precisa de recursos para a saúde. Quem sabe, vamos investir, né, para custeio, vamos comprar uns testes com esse recurso. Vamos estar um passo à frente da doença. Vamos avançar. Isso é muito importante. Eu peço urgência ao governo municipal para que compre testes de Covid-19. Eu preciso agradecer os bombeiros pelo excelente trabalho no combate ao incêndio do Morro Agudo. Nós tivemos incêndios bem graves, a fauna e a flora daquela localidade foram grandemente afetadas, e esses focos de incêndio começaram porque as pessoas estão fazendo fogo, churrasco, naquela localidade do Morro Agudo. Nós estamos numa época de seca. O vento, né, espalha os focos de incêndio. Foi muito difícil para os bombeiros apagarem. Até acho que, assim, hoje eles ainda estavam lá vendo se tinha mais algum fogo. A comunidade tem que cuidar daquele lugar tão bonito. Nesse sentido, eu peço também ao Poder Executivo, já estou encaminhando os pedidos formais, para que crie algum bloqueio, né, restrinja o acesso, porque a gente pode ter problemas. Eu tive em contato com os bombeiros, até eu não sei qual é a patente do Miguel, acho que é Tenente Miguel, eu não sei qual é a patente dele, mas ele é o tempo todo me prestando informações. Ele falou: vereadora, talvez na próxima vez nós não tenhamos a sorte que nós tivemos agora, de conseguir apagar o incêndio. Então, é muito grave, a comunidade tem que estar muito atenta, vamos cuidar do Morro Agudo. E gratidão aos bombeiros que fizeram um trabalho excelente, inclusive solicitaram auxílio de helicóptero, com um avião, jogaram água para apagar, porque o acesso era realmente muito difícil, e os bombeiros tiveram que, fazer um sacrifício mesmo para subir lá e tentar apagar, porque não tinha como subir com caminhão, subiram com água nas costas, então não foi fácil.
Eu preciso agradecer também pela Patrulha da Maria da Penha. A gente diminuiu a criminalidade no município, né? Eu tenho conversado também com a Brigada Militar, mas nós temos aumentado muito o índice de Maria da Penha. Ou seja, o problema que estava do lado de fora está dentro das famílias, dentro das casas. Infelizmente, o índice de violência aumentou, e aumentou muito. Isso é muito grave. Quando a gente fala aqui contra a violência à mulher, contra a violência à criança, tem gente que nem ouve, tem gente que acha que a gente está falando blá, blá, blá. Mas a violência hoje está mais dentro de casa do que fora de casa. Isso é um fato. Então, parabéns à Brigada Militar, que está fazendo a Patrulha Maria da Penha. Pela retomada, com certeza, né, a gente está vendo a situação financeira do município, mas a gente precisa de consciência. Eu andei pela cidade no final de semana, tinha gente com máscara? Tinha, mas tinha muita aglomeração. Restaurantes que não estavam respeitando a distância. Então, não adianta abrir de qualquer jeito para ali na frente ter que fechar. Vamos abrir? Com certeza, acho que temos que abrir. Mas temos que abrir com critério. Temos que abrir tendo a consciência de que essa é uma epidemia mundial, não é uma bobagem, não, mas nós precisamos trabalhar, isso é fato, né? Então, precisamos de fiscalização em relação aos protocolos. Nesse sentido, a gente sabe que já há um movimento das entidades, né, já estão estabelecendo protocolos, e a gente espera que eles sejam seguidos. Em relação ao pedido que eu fiz aos concertos na Estrada do Caboclo, eu recebi do secretário adjunto, Ivan Andrés Degum, que esses reparos serão feitos na semana que vem. Então, agradeço e vou ficar fiscalizando para que realmente sejam feitos esses reparos, porque realmente a comunidade precisa e precisa muito. E vamos economizar água, estamos com seca, não dá para ficar gastando água à toa. Muito obrigada. Reitero os cumprimentos. Gostaria de falar sobre a reunião que nós tivemos com a Secretaria de Educação, a mesa diretora. A Rose, né, nos convidou como mesa para conversar, então, com a secretária, em relação à nossa preocupação com a parada total, né, das escolas. E a gente acaba ficando preocupado se as crianças estão tendo conteúdo em casa, como é que está sendo feito esse encaminhamento. A gente não pode, né, simplesmente deixar as crianças em casa sem que elas aproveitem o tempo que elas estão em casa para aprender, enfim. E aí tivemos uma conversa muito boa, né, Rose, com a secretária, e ela nos informou, né, o que estava fazendo, quais eram os conteúdos que estavam sendo mandados para as crianças. Algumas crianças estavam recebendo, sim, atividades. Nós falamos da nossa preocupação, né, se continuamos o mês inteiro de maio sem aulas, que é o que a gente acredita que vai acontecer. Como é que vamos fazer, né? Vamos aproveitar e usar plataformas digitais, vamos aproveitar e usar os meios de comunicação que nós temos para que essas crianças aprendam, mesmo que à distância. A gente tem tido aí várias boas experiências à distância, né? Eu, particularmente, tenho participado de muitas reuniões e lives, inclusive até tenho estudado à distância, e aí a secretária se comprometeu em buscar, né, maneiras de alcançar todas essas crianças. A gente sabe que nem todas têm notebook, mas têm celular, mas nem todas têm internet. Então, é importante que a gente implemente e faça chegar, de alguma forma, esse conteúdo para todos os nossos alunos, né? Daniel, tu que és professor, sabe da importância da gente trabalhar, da gente continuar trabalhando com essas crianças, mesmo que à distância. E a secretária disse que está preparando, então, a secretaria para que essas crianças sejam atendidas, e nós nos colocamos à disposição, caso a gente tenha, né, saiba um local que realmente não tem internet ou não tem equipamentos, que a gente possa ajudar de alguma maneira, através de busca de emendas, busca de recursos, mobilização da comunidade. Vamos fazer com que essa iniciativa ela seja, né, para todos, e isso depende do esforço de cada um de nós.
Preciso falar sobre os kits feitos pela educação, né, que foram confundidos, né, de forma talvez maldosa, com cestas básicas. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é um recurso do governo federal que poderia ser encaminhado para a comunidade. E eu acho que foi muito bem pensada, né, a iniciativa de comprar dos nossos colonos, que eu falei com alguns, ficaram muito felizes com essa iniciativa, estavam com as colheitas estragando, e foi uma maneira de ajudar as duas pontas. Quem achou que era pouco e não precisava, era só dizer que não precisava, né? A secretaria consultou. Ó, tu precisa? Né? E quem está precisando de tudo, né? Então, todo o esforço é válido. E houve assim o envolvimento de toda a rede da educação, né? Professores, funcionários ficaram até tarde, fizeram os kits. Muita gente abriu mão, então deu para incrementar um pouco para as pessoas que precisavam. E a gente tem que ver que muitos municípios não usaram esse recurso, ficou lá parado e não vai voltar mais, né? Não foi usado e ninguém pôde se beneficiar disso. É pouco? Sim, é pouco. Mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho com pouco, né? E aos pouquinhos a gente vai, com certeza, alcançar mais famílias. Eu tenho estado muito em contato com a Secretaria de Assistência, reclamei da burocracia da entrega de cestas básicas lá no começo. Agora me parece que a coisa está melhor. Quem está precisando, pelo menos os pedidos que têm chegado a mim, que eu tenho encaminhado para a Secretaria, estão tendo uma liberação mais rápida. Eu falei com a vereadora Rose também, né, vereadora? Os pedidos que chegam até ela de famílias em necessidade têm sido contemplados de maneira mais ágil, sem aquela burocracia enorme que tinha no passado. Isso é muito bom. Agradecer, então, à Secretaria de Assistência Social. E preciso falar em relação ao Morro Agudo. Eu estou encaminhando, vereador, uma série de pedidos formais, né, para que a gente venha planejar o futuro dessa localidade. A gente sabe que, diante do que está acontecendo nesse momento um pouquinho complicado, né, porque a gente sabe das questões financeiras, mas, no primeiro momento, botar uma barreira impeditiva lá antes que a gente tenha um acesso seguro ao morro, né, porque simplesmente não dá para aceitar que se deprede um local tão lindo e maravilhoso.